Seguinte, hoje vamos ter enquete, sim senhor, sim senhora. Bom, de ontem para hoje, uma polêmica na Ilha do Retiro. Lembra que o presidente eleito, Matheus Souto Maior, confirmou que o técnico Léo Condé já estava apalavrado com o esporte? Ou seja, o que é que a gente entendia disso? Que já tinha iniciado uma negociação, que já havia um acerto. Falou-se, inclusive, que faltava o acerto financeiro, que seria esse acerto para resolver a questão. Mas não é que Léo Condé ontem publica uma nota dizendo que não teve nenhum contato com o esporte, não abriu nenhuma negociação. Ficamos sem entender. No final do dia, da noite, já o presidente eleito do esporte publicou uma nota dizendo que não tinha sido assim. Interlocutores do técnico Léo Condé teriam sinalizado a possibilidade. Enfim, não ficou muito claro ou muito clara a situação. E o que a gente quer saber de você? A nossa enquete de hoje tá aqui, ó. Vem com a gente. A primeira polêmica da nova direção do esporte foi um erro de comunicação, como também justificou na nota o presidente eleito Matheus Souto Maior, ou foi um mal-entendido? Queremos saber a sua opinião dessa primeira polêmica de logo depois de ter sido eleito presidente do esporte, o presidente eleito Matheus Souto Maior ter dito que já estava apalavrado com o técnico Léo Condé. O técnico desmentiu ou disse que não tinha nada disso. E aí, no final do expediente, ontem, o presidente eleito disse, olha, agora qualquer comunicação, a partir da minha posse, a posse dele será realizada amanhã, qualquer comunicação será feita pelos canais oficiais do clube, para não ocorrer nenhum erro de comunicação, nenhum mal-entendido. O que é que aconteceu? Queremos saber a sua opinião. Vamos lá, vamos falar do esporte? Hora de destacar o Leão da Ilha aqui no Jogo Aberto Pernambuco. Vamos dar uma passada pelo Leão da Ilha, porque rolou a primeira polêmica, né? Eu vi muita gente falando, rapaz, a gente pensou que essa fase de problema tinha passado, de problemas. Essa fase tinha passado e aí surge logo essa polêmica. O que é que aconteceu finalmente? Será que Mário vai conseguir explicar daqui a pouquinho na nossa mini resenha Jogo Aberto Pernambuco o que aconteceu? Isso foi um mal-entendido ou foi um erro de comunicação? Bom, inclusive tá aí à sua disposição no YouTube a nossa enquete para você deixar a sua opinião. Bom, o treinador Léo Condé publicou uma nota e disse que não tinha nada certo com o esporte não, viu? O técnico negou qualquer negociação com o clube rubro-negro e aí publicou essa nota para, da parte dele, esclarecer. Acompanhe. O treinador Léo Condé, através da sua assessoria de imprensa, veio a público para esclarecer informações envolvendo uma possível negociação com o esporte. A gestão do presidente recém-eleito, Matheus Souto Maior, havia dito que o treinador estaria apalavrado para dirigir o time, restando acerto financeiro entre as partes. Em nota, o técnico destacou que, diferentemente do que vem sendo divulgado, não existe qualquer tratativa em andamento com o Leão da Ilha. Ainda segundo Léo Condé, o posicionamento público se dá em respeito ao esporte e à sua torcida. O treinador destacou a admiração pela instituição e pela história do Leão da Ilha e afirmou que, justamente por esse motivo, considera fundamental agir com transparência diante das especulações. O treinador de 47 anos tem 2 acessos recentes para a Série A do Brasileiro. Em 2023, sob o comando do Vitória, e em 2024, à frente do Ceará. O treinador também trabalhou em clubes como Tupi do Minas Gerais, Caldense, Sampaio Corrêa, Bragantino, Goiás, CRB, Paysandu, Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino. Parece que deu ruim aí com essa história de Léo Condé, né? Bom, mas se não for Léo Condé, será um outro treinador. O esporte está trabalhando para isso. E acredito, pelo que a gente apurou, que até amanhã
durante a posse do presidente eleito do esporte, o Matheus Souto Maior, esse nome seja anunciado. Não sei se de repente já estará também na posse, viu? Para evitar qualquer ruído de comunicação, né? Mário Júnior, a galera está esperando ansiosamente pela sua opinião. A nossa enquete é... Sim. O que é que aconteceu nessa primeira polêmica da nova direção do esporte, que anunciou que o técnico Léo Condé estava apalavrado e o técnico veio e publicou uma nota dizendo: olha, não tem nada a ver, não, eu tô fora. Ele quase repetiu o seu bordão, tô fora. E disse que não tem negócio com o esporte, não, pelo menos por enquanto. O que é que houve? Erro de comunicação, mal entendido? Emoção. Emoção? Eu acho que foi na base da emoção. Foi? Porque o Léo Condé, eu vi o próprio Branquinho falando do Léo Condé, o Matheus falou, o Paulo Bivar, é um bom treinador, isso aí ninguém discute. Ele é um bom treinador. Agora também já tinham falado que ele não era muito adepto de trabalhar com a base, lembra que seria algo mais complicado, aí depois, no dia da eleição, o Branquinho disse: não, eu quero Eduardo Batista. Ele foi indagado, mas o Eduardo já renovou com o Criciúma. Não, mas eu vou conversar com ele, são R$500 mil a multa, é um valor até mais ou menos relativo, né? Para um clube que está em recuperação judicial. E a não vinda do Léo Condé, eu acho que não tem problema nenhum. Não, né, Zé? Pode trazer outro. Taca outro. Abraham, Mário, eu vou dizer uma coisa, telespectadores, eu acho uma coisa tão normal o cara chegar e dizer assim: eu vou trazer, não é, Ancelotti. E aí, quando ganha... Não, aí também é demais. Não, calma, isso é um exemplo. Sim, quando claro. ganha, você vai e não teve contato com ele. Qual é o problema? Os bastidores do futebol não venham com essa hipocrisia de dizer que a verdade do futebol, ela é muito forte. Nada disso. Não, Zé? Não. O que existe de mentira no futebol Então, é uma coisa assim fora do normal. Eu captei o que Entendeu? ele quis dizer. Fora do normal. Ele está querendo dizer que foi algo de campanha. E foi algo de Isso. campanha, não Só tenho tipo dúvida. assim, eu vou dizer Aí que é deu Léo certo, Condé aí deu certo. sem ser, é isso? Aí deu certo. Velho Miguel. Ele lembrou de um nome e falou desse nome, não é? Aí depois, né, ele poderia entrar em contato ou não, mas foram tantas as procuras, porque as redes sociais hoje, não é? Elas estão muito ligadas e aí foram nas redes sociais de Léo Condé e ele disse que não foi nada disso. E realmente, quantos jogadores não foram insinuados para Santa Cruz Náutico Esporte e não passaram nem no aeroporto? Tem demais, o futebol é demais isso aí. Quem falar que no futebol tudo que se diz é verdade é o maior mentiroso que existe na face da terra. Agora tem um detalhe, o Sport já era, pelo menos na minha opinião, para ter anunciado esse treinador, ou no máximo até amanhã. Porque não ficou para amanhã a aposta, é isso? A 19? aposta é amanhã. Porque Exatamente. está perdendo muito tempo. Ah, mas o Sport tem vários jogadores. Sim, mas ele precisa de um comandante, precisa de treinamentos, precisa de outras informações e de algumas indicações, porque todo o elenco não vai ficar. E ele agora está correndo atrás. Isso não tem a dúvida Isso não nenhuma tem para que ele correr. oficializar o nome do treinador. E tem que ser um treinador estilo Série B. Não adianta querer um patamar tão alto assim, até porque a folha vai ser reduzida, né, Rabirão? E você queria que viesse Luxemburgo, né? Mas por Luxemburgo exemplo? já está num patamar mais... Já aposentou. Ah, mas segundo o Mário. Zé, menos de 1 milhão ele não trabalha. Aí fica não fora dá. de Eu só tenho um pouquinho de dificuldade de concordar com o Zé nessa opinião que ele traz aqui sobre a hipocrisia no futebol. Existe uma hipocrisia realmente muito grande, mas o fato de você anunciar algo E não ser verídico. isso me pega um pouquinho. não pode dar esse Mas, tipo de enfim, migué, né? Mas eu Foi entendo. anunciado o Túlio, lembra de Túlio? Não, mas ele Foi veio. Ele veio. Só que mas ele foi chegou- anunciado para um time e foi para o outro. Chegou no aeroporto e disse: tem uma proposta melhor aqui. Aí ele, Não, mas ele foi pro Sport de tô indo manhã, aqui. tava no Arruda. Tava Ele no deu um Arruda. migué, chegou lá e foi Boa. embora. Acabou. Mas me Isso pega um acontece. pouquinho, eu tenho um pouquinho de dificuldade para entender certo tipo de... Mas ele também, reação. o Matheus falou, após a conquista da vitória dele na eleição, de que não tinha nada acertado. O que ele falou é que seria um bom nome, como outros também falaram. Talvez o né? apalavrado dele, ele pudesse substituir. Isso, dizer, olha, talvez ele tenha se confundido com o termo. um interlocutor dele, um Isso. representante, ou alguém que disse que Isso, representa ele. isso, isso. Podemos abrir uma negociação depois da eleição. Ele nem começou ainda, o Matheus Souto Maior. E já pega essa rebordosa pela frente. Futebol, ele que se prepare, né, Zé? Porque o que tem no futebol... A tranquilidade acabou, viu? Acabou. Matheus, acabou a tranquilidade. Esse ano de Matheus Souto Maior vai ser um ano diferente, viu? Vamos Mas bora começar falando de outro assunto, disso aqui, ó. O anúncio do técnico Léo Condé pelo Sport não tá tão próximo assim quanto a nova diretoria vinha dizendo nos últimos dias. Deixa eu te contar essa história desde o início. Vamos lá então, gente. O Léo Condé
está com 47 anos de idade. Foi o técnico do Ceará nas 2 últimas temporadas. Ano passado, comandou o acesso do Vozão da Série B para a Série A. Este ano vinha fazendo uma campanha de meio de tabela ali, até a última queda de rendimento na reta final, que terminou com o rebaixamento para a 2ª divisão. Pois bem, Léo Condé era o plano A de Matheus Souto Maior, presidente recém-eleito do Sport. Ele falou isso na segunda-feira, logo após o resultado da eleição e também na live do podcast Embolada aqui na Globo, terça-feira. Bora relembrar o que disse o novo presidente. O que separa vocês do anúncio do Léo Condé? Questão financeira? Questão financeira. Financeiro. Tempo de contrato não é problema? Eu acho que ele nem chegou na parte do tempo de contrato ainda. Né? Marquinhos tem conversado com ele e tem conversado com o auxiliar dele também, e tem uma questão só da preocupação financeira da gente com o clube, que a gente tem muita preocupação, muito zelo e muito cuidado, porque tudo vai impactar na gente ao longo do ano. Mas eu diria que tem uma questão ali que envolve comissão técnica, um custo a mais, um custo a menos, e que eu acredito que é isso que está sendo discutido e que está pegando. Mas ontem à tarde rolou uma reviravolta geral. Léo Condé se posicionou e negou que tenha qualquer negociação em andamento com o Sport. A assessoria de imprensa do técnico divulgou uma nota que também negou que tenha um entrave financeiro separando o Léo Condé do Leão. Ou seja, ele desmentiu tudo o que o Matheus Souto Maior havia dito. O presidente eleito do Leão já se manifestou sobre a nota de Léo Condé. Ele atribuiu o episódio a uma suposta falha de comunicação e disse que, a partir de agora, as informações a respeito da contratação do novo treinador serão dadas pelos canais oficiais do clube a partir da posse da nova diretoria, que acontece amanhã de manhã. Bem, e outra negociação que voltou a estaca zero no esporte é a procura por um novo executivo de futebol. Júlio Rondinelli, que estava no Juventude, era o alvo número 1 da nova diretoria. Não chegou a um acordo financeiro não, viu, gente? A bola da vez agora já é o Bruno Spindel, que foi diretor de futebol do Flamengo entre 2019 e agosto deste ano, quando foi demitido. Mas, segundo a apuração do GE, ainda não houve uma proposta oficial por parte do Sport. Estaca zero em tudo. O Sport começou 2026 com um gol contra. A intenção da nova diretoria pode ser a melhor possível, e eu torço para que acertem, mas a execução dessa primeira manobra foi desastrosa. O torcedor do Sport não aguenta mais promessa vazia e erro de comunicação. A gente quer time em campo, taça na estante e respeito no mercado. Se não tiver impulso firme e profissionalismo de verdade, a mudança vai ser só no nome da chapa. Agora eu quero saber de você, que veste a camisa e carrega esse time nas costas. Diante dessa recusa do Condé, você acha que o Sport deve investir tudo no Eduardo Batista ou buscar um nome completamente novo, fora do radar? O Eduardo é a solução ou mais do mesmo? Desce o dedo nos comentários agora, quero ver a resenha pegar fogo aqui embaixo. E escuta bem, se você é rubro-negro de verdade, se o Sport corre no teu sangue e você não aceita menos que a grandeza desse clube, esmaga o botão de curtir e te inscreve agora no Bastidores do Leão. Aqui a gente não passa pano, a gente fala a verdade que a torcida precisa ouvir. Aciona o sininho, porque assim que anunciarem o novo nome, eu volto aqui pra gente cobrar ou aplaudir. Até o próximo vídeo.